Boa tarde, segunda-feira, a minha só começando, né? Primeiro programa da semana, mas eu tenho certeza que aí nas suas atividades da semana, a segunda-feira já rendeu bastante, você já conseguiu fazer bastante coisa. Muito obrigado por você estar aqui com a gente, começando essa semana e como todas aqui no seu programa, uma semana cheia de muita conversa e muita conversa agradável para você. Antes de qualquer coisa, quero te chamar para participar com a gente nas nossas redes sociais. facebook.com/seu programa, tá aí no vídeo para você. Por favor, curta a nossa página, saiba de todas as novidades. Tem também o nosso Instagram e o Twitter, mesmo endereço, @seu programa. E aí o nosso blog, novotempo.com/seu programa. Lá você também pode encontrar fotos dos bastidores do programa, tem os programas antigos todos para você ir assistindo, a gente sempre vai atualizando. E tem o presente que eu falo todas as tardes para você, que é a revista Princípios. Lá no nosso blog você vai encontrar bem essa imagem que você está vendo aí na sua televisão. Você clica na revista Princípios e aí vai ter um cadastro para você preencher, mas é super rápido. Preencher o cadastro, a gente vai enviar inteiramente grátis e, como eu sempre digo, com todo o nosso carinho, a revista Princípios para você, tá bom? Aqui na revista, você vai encontrar dicas para a sua saúde, para os seus relacionamentos, muitas dicas de como aprender mais sobre a Bíblia. Você vai crescer no seu conhecimento bíblico com a revista Princípios. E o legal é que a revista Princípios é assim, tem um artigo, aí depois tem um questionário para você preencher ali, para ver se você conseguiu apreender todo o conteúdo que a matéria trouxe, tá bom? Então, por favor, peça agora mesmo a revista Princípios. Quando a gente fala em jovens, algumas coisas se contradizem, sabia? Porque, olha, eles são a população que é cada dia menor no Brasil. Por outro lado, são cada vez mais atuantes na sociedade. Você mesmo pode perceber a quantidade de pessoas consideradas jovens com que você trabalha ou mesmo que você convive. Quem nunca ouviu, por exemplo, a expressão que os jovens são o futuro da nação? Pois é, eles são mesmo, né? Pensando nisso, a TV Novo Tempo tem vários programas, tem um espaço destinado a esse público. E hoje aqui no seu programa, você vai conhecer um pouquinho mais de apresentadores jovens aqui da Novo Tempo e também algumas curiosidades sobre essas produções. A gente vai receber aqui o André Leite e a Gianina Invernizzi, que estão nessa temporada do programa Código Aberto, e a Luciana Santana, que você conhece também do programa Conexão. Programa imperdível, meus colegas de trabalho vão estar aqui e a gente quer saber o seguinte, vamos dar uma ajuda para esse pessoal. O que é que você quer ver num programa jovem? Essa é a enquete. O que é que você, telespectador, quer ver num programa jovem? Quem sabe você não vai dar a dica aí para os nossos apresentadores e alguma ideia sua vai para o ar. Já pensou? Que demais? Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. A gente tem uma promoção incrível hoje. Vou falar agora, já no começo do programa, porque eu tenho certeza que você vai ficar desesperado para conseguir ganhar esse DVD triplo do Quarteto Arautos do Rei 50 anos. É triplo porque tem 2 DVDs mostrando o concerto Arautos do Rei 50 anos, todas as gerações do Quarteto Arautos do Rei cantando aqui nesse DVD. E um outro DVD com os bastidores, um documentário sobre essa produção do Quarteto Arautos do Rei. Eu tenho em casa, tenho vários amigos que têm em casa e a gente não para de assistir nunca. Então, se você não tem ainda, hoje é a chance de você ganhar. O que você tem que fazer? Nossa produção postou uma foto desse lado aqui do cenário, vou até para cá, olha. Esse lado aqui do nosso cenário tá numa foto aí no Facebook. E aí tem os elementos aqui do nosso cenário, que são as várias canecas, algumas do acervo particular, outras de viagens que o programa faz e sempre traz aqui para nossa coleção. Na foto que tá aí no Facebook tem uma coisa nesta região que não faz parte do programa todos os dias e nem tá hoje aqui no programa. Vai lá, facebook.com/seu programa. Se você conseguir adivinhar, tá concorrendo DVD triplo Arautos 50 anos. Mas agora, vamos lá, informação para você. Bianca Carvalho com a gente todas as tardes aqui na Novo Tempo. Boa tarde, Bianca.
Boa tarde, Wagner. Eu falei Bianca Carvalho. Oliveira, né? Não sei de onde você tirou Carvalho hoje. Sabe o que acontece? Ó, lá, ela pediu pra não avisar. Mas hoje quem tá me dirigindo é a Sâmela. Aí eu não sei o que aconteceu. Sâmela Carvalho falando no meu ouvido. Pronto. Aí virou Bianca aí deu Carvalho. A junção. Ainda se eu tivesse falado Bianca Valéria, tudo bem, né, Bianca? Não, mas tá bom. Eu te perdoo, Wagner. Desculpa, eu entendi Bianca. a confusão. Não tem Oliveira. problema. Bianca, vamos começar aqui. Greve dos bancários. Chegou ao fim, finalmente. Chegou, mas em algumas cidades só, não em todas do Brasil, Wagner. Hoje foi anunciado, então, o fim da greve dos bancários depois de 23 dias de paralisação, pelo menos na maior parte do Brasil, ou seja, não são todas as cidades. Por exemplo, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e outras cidades decidiram pelo fim da greve em assembleias na última sexta-feira, a gente pôde acompanhar na semana passada. Eles vão compensar os dias parados cumprindo 1 hora a mais de trabalho, isso até o dia 15 de dezembro. Os bancários aceitaram um reajuste de 8% nos salários e benefícios e 8,5% no piso salarial. Agora, o que resta são as filas, né? Porque para arrumar a casa depois de 23 dias parados, eles vão precisar trabalhar um pouco mais de verdade. E aí, as filas aumentam e o cliente sai um pouquinho prejudicado. Agora, aqui no seu programa, uma dica: pegue a senha em que você, né, para poder entrar na fila, você precisa de uma senha. Olhe o horário inicial e também anote o horário que você foi atendido. E se demorou mais de 20 minutos, você pode ir reclamar no Procon, Wagner. Pois é, e tem alguns bancos que eles não distribuem a senha, né? Às vezes tem pouca gente, não, vai lá, tal. Quando você chegar, para seguir essa dica da Bianca, principalmente você tem um compromisso, tal, pega a senha, pede a senha para o funcionário, porque eles têm obrigação de te dar, porque depois o banco tem até 20 minutos para te atender. Sim, isso são leis do Procon. Você tem esse direito de ser atendido em 20 minutos. Passado disso, você pegue ali o protocolo do teu atendimento no caixa e se passou de 20 minutos, você pode ir até o Procon, até para agilizar esse atendimento. Às vezes tem 10 caixas ali no banco, 4 estão funcionando e 2 atendentes estão conversando, por exemplo. A gente tem episódios assim. Então, é bom a gente poder ajudar também até nesse processo de agilizar o trabalho dos bancos agora, Wagner. Bianca, o nosso assunto agora é uma tragédia que chocou o Brasil. Você vai ter mais detalhes, vai ter a cobertura completa desse assunto, inclusive no NT Vale hoje, às 7 horas da noite. Mas no Amapá, 10 pessoas morreram em um naufrágio. Quais são as atualizações desse fato, Bianca? Ok, Wagner. 10 pessoas morreram e 8 pessoas ainda que estavam no barco que naufragou no Amapá continuam desaparecidas ainda. A embarcação havia participado de uma procissão fluvial na região e aí aconteceu esse acidente. A Secretaria de Segurança confirma 10 mortes. As buscas continuaram neste domingo. 10 corpos já foram resgatados e 8 continuam desaparecidos. A Secretaria de Segurança Pública confirmou a morte de 10 pessoas. O naufrágio do barco aconteceu por volta das 10h30 da manhã de sábado, no momento em que a embarcação retornava para Santana, no Amapá. O barco virou próximo à região conhecida como Igarapé das Pedrinhas. Mais de 60 passageiros estavam no barco, a maioria do Sindicato dos Servidores Públicos Federal. A Capitania dos Portos abriu inquérito para apurar as causas do acidente e tem agora 90 dias para concluir as investigações. Bom, e saindo do Brasil, vamos para a China. Lá, uma câmera de vigilância registrou o momento em que uma ponte desabou em um parque ali da China. Dezenas de pessoas foram parar dentro da água e muitas pessoas que estavam atravessando essa ponte, era uma ponte para pedestres, essa estrutura ela caiu quando essas pessoas estavam passando por ali, o aço cedeu, levando vários turistas para dentro do rio. Não houve feridos graves, ainda bem. A ponte foi inaugurada há um mês ali na China e 10 mil chineses passavam por ela todos os dias. A gente pode acompanhar as imagens incríveis aí, né? Agora, Wagner, fica um alerta para o pessoal aqui do Brasil e também para outros países, é claro. Na manutenção das pontes, vistoria, fiscalização, é algo muito preocupante mesmo. A gente vive passando em pontes, se não houver aí uma manutenção de infraestrutura, a gente pode passar por algo parecido e aí complica, né? Algo parecido e algo pior ainda, né? Com certeza. Esse, graças a Deus, não teve mortos, teve alguns feridos, mas não muito graves, mas poderia ser pior, né? É uma imagem chocante. Bianca,
Por falar em chocante, um estudo revela pontos de exploração sexual de menores em rodovias brasileiras. É um dado extremamente preocupante, Wagner. Esse estudo ele foi realizado pela Polícia Rodoviária Federal e revelou esses números que a gente vai apresentar agora. Nas rodovias federais, existem mais de 1.700 pontos de riscos de exploração sexual de menores. A região Centro-Oeste, por exemplo, é a campeã em número de casos, com cerca de 400 locais mapeados nessas rodovias. O levantamento da polícia mostra que os principais locais usados para exploração sexual são estacionamentos de postos de combustíveis, bares e restaurantes também. Em 2012, portanto, o ano passado, a polícia resgatou 405 crianças e adolescentes nessas condições e prendeu 142 pessoas acusadas de cometer abuso e exploração sexual de menores. Wagner, dados preocupantes, alarmantes. Primeira coisa, as rodovias no país são grandes, grande extensão. E esse perímetro não tem total fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. A polícia não consegue ficar em todos os pontos aí das rodovias devido a essa extensão. Ok. Então, falta fiscalização. Outro ponto, Disque 100. Se você está passando por uma rodovia, parou o seu carro num posto de combustível, por exemplo, viu uma cena meio estranha, uma criança com uma pessoa, ou entrando num caminhão e tudo mais, Disque 100, denuncie. Ou, quem sabe, converse também com o dono do bar, com o dono do restaurante, com o pessoal do posto, para, quem sabe, interceptar essa pessoa, ver se aquela criança é filho dele, enfim, né, dar uma averiguada nessa situação para, quem sabe, começar a ajudar a polícia a fiscalizar melhor essa questão. E as políticas públicas em relação a isso, né, Wagner? A política do nosso Brasil precisa estar atenta, pessoas da assistência social, quem sabe, uma fiscalização não só da polícia, mas dos agentes também em relação a isso, porque é algo, assim, muito ruim de se ver, de se noticiar e de vivenciar aqui no nosso país também. E acho que é sempre bom, né, Bianca, a gente tentar fazer o possível como cidadão. Então, existe o Disque 100, como a Bianca colocou pra gente. Você, quando conseguir ver alguma possibilidade de uma prostituição infantil, simplesmente você pode pegar o celular e ligar. Às vezes você tem uma interação com alguém, pode, né? A gente vive num momento meio violento hoje em dia, mas discando o Disque 100 não vai ter problema nenhum. E, inclusive, a gente vai viver momentos aí onde vai ter muitos estrangeiros, muitos turistas no Brasil, e isso tende a crescer com a visibilidade que o Brasil está tendo, e isso tende a crescer. Então, claro, o que a gente puder fazer para melhorar esse aspecto, a gente tem que fazer, né? Ótimo. Disque 100, então, fica uma dica aí para o nosso telespectador. Uma última notícia, Bianca. Sobe para 115 o número de mortos no Festival Hindu na Índia. É isso mesmo. E 10 feridos ainda estão em estado crítico, Wagner. A tragédia aconteceu de forma banal. Olha só, segundo a polícia, os peregrinos, irritados com a lentidão das pessoas em uma ponte, espalharam rumores de que a estrutura iria cair. Olha só, a partir daí começou uma onda de pânico, empurra-purra, muitas pessoas assustadas pularam no rio e o que era para ser um evento religioso terminou em tragédia. Os trabalhos de busca já foram encerrados e mais de 500 mil de pessoas peregrinam ao templo para a festa, né? Olha só, o telefone sem fio, o que acontece, né? Uma notícia começa ali, já termina com outra informação lá no final e as pessoas começam a agir por isso e terminou mal aí a questão da peregrinação aí ao templo na Índia, Wagner. Boa tarde para você. A gente se encontra amanhã ao vivo às 5 horas aqui. Ok, Wagner. A gente se encontra ao vivo, então, para mais uma prestação de serviço. Até lá. Até. Tchau, tchau. Mais informações, você sabe que você acompanha no NT Vale logo mais às 7 horas da noite. No próximo bloco, a gente vai conversar aqui com os apresentadores jovens da TV Novo Tempo, André Leite, Gianina vai estar com a gente, do Código Aberto, e também a Luciana, do programa Conexão. Durante o programa, a gente vai conversar com eles. Agora, logo no próximo bloco, vou estar recebendo Samira Toledo. Hoje é dia de carreiras e profissões e hoje o assunto é mais que importante. A gente vai falar de como tentar dividir bem o que é trabalho e o que é vida pessoal e não levar para a vida pessoal o trabalho.
Polêmico? É ou não é? Você tá reclamando do seu marido aí, que vive chegando em casa e fica trabalhando mais ainda? Então, daqui a pouquinho a Samira vai estar com a gente, não sai daí. A gente vai pro intervalo e volta já.